Eu coloquei no slide. Uma vida em sabedoria é uma vida que é vivida sendo cheios continuamente do Espírito Santo. É isso que nós vimos aqui há 2 domingos atrás, quando nós lemos capítulo 5, versículo 18, onde Paulo vai dizer para esses irmãos serem cheios do Espírito Santo. Então, Paulo quer mostrar que realmente uma vida de sabedoria, né, é uma vida vivida sendo continuamente cheios do Espírito Santo. E ele mostra algumas evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. Ele vai dizer que é uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida que louva a Deus com sinceridade, que louva a Deus de coração. Ele vai dizer que uma vida que é vivida com sabedoria, é uma vida que é vivida com sabedoria, cheia do Espírito Santo, é uma vida repleta de ação de graças, onde é uma vida que existe gratidão em seu coração. E no último aí, que nós lemos, no último versículo, no versículo 21, ele vai dizer que essa vida cheia do Espírito Santo também é uma vida em submissão. E embora aqui no versículo 22 comece uma nova sessão, um novo assunto, existe essa estreita ligação com os versículos anteriores. Paulo está continuando a falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo vai continuar a falar sobre características de uma vida cheia do Espírito Santo. E ele vai pegar agora, dos versículos 22 até o versículo 33, e vai nos mostrar, quer mostrar para esses irmãos de Éfeso, e querem mostrar para a gente também, que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida também que é mudada, uma vida que é algo que deve ser experimentado também no lar. O lar de uma pessoa cheia do Espírito Santo é um lar diferenciado. A família deve experimentar esse enchimento do Espírito Santo. Tem até aquela história muito conhecida, não sei se vocês já escutaram, acho que sim, daquele filho que pediu para o pastor para a família dele morar na igreja. Você sabe dessa história? O menino que chega, para quem já sabe, só vou repetir, quem não sabe vai ficar conhecendo. O menino que chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero que a minha igreja, quero que a minha família more aqui na igreja. Aí o pastor: olha, o que foi? Por que você quer morar aqui na igreja? Rapaz, porque aqui meu pai e minha mãe são uma bênção. Meu pai respeita minha mãe, meu pai é gentil, meu pai é doce, minha mãe fala comigo normal, não fala gritando. Mas quando chega em casa, pastor, misericórdia, por isso eu quero morar aqui na igreja, né? E é uma história que é contada, é uma história que é ilustrada justamente para mostrar que na igreja existem esses comportamentos da igreja. Na igreja, as pessoas geralmente vestem uma nova máscara, né? Elas se vestem de atitudes, coisas que eles normalmente não fariam em casa, né? Que normalmente eles fariam em casa, na igreja que se controla, né? Quando chegar em casa, tu vai ver. Quando chegar em casa, eu te pego, né? E aí, justamente, Paulo quer ir contra essa ideia. Paulo quer combater essa ideia. Paulo quer mostrar que justamente não só a igreja é um ambiente que esse enchimento do Espírito Santo deve ser vivido, mas o lar também. A casa de alguém que é cheio do Espírito Santo também é algo que deve ser modificado, é algo que deve ser experimentado também no lar do crente. E Paulo não estava escrevendo aqui para um vácuo desses irmãos. Havia um problema existente aqui em Éfeso. Na época que Paulo está escrevendo essa carta dele aos Efésios, havia um nível moral bem baixo nessa cidade. Havia realmente uma promiscuidade, havia uma imoralidade generalizada. Por isso que essa carta, eu coloquei no slide, a carta é dirigida principalmente a esses cristãos gentios que estavam sofrendo essa pressão social, política e religiosa, para que esses cristãos se conformassem à cultura de sua época, a sua cultura imoral, a sua cultura idólatra, assim como é nos dias de hoje. Nós não sofremos essa pressão no dia de hoje. Nós temos uma sociedade completamente imoral, idólatra, e essa sociedade passa a nos pressionar, passa a querer nos encaixar nesses padrões, passa a querer ali, de todas as formas, nos tentar a ceder
a esses mesmos comportamentos. E nessa época dos cristãos, dos Efésios aqui, no primeiro século, o casamento estava próximo a acabar. E a fidelidade conjugal era quase inexistente. Não havia processo de divórcio, como havia hoje. Divórcio era apenas um capricho. E a vida familiar estava em ruínas. Tem um texto do primeiro século, do filósofo de Éfeso, que ele diz que as mulheres datavam os anos com o nome dos seus ex-maridos, justamente para mostrar a depravação que havia na sua época. E parece que eu estou citando os nossos dias de hoje, né? A vida familiar entrando em ruínas, o processo familiar, a vida na fé, o casamento em si ruindo. E Paulo então escreve Efésios capítulo 5, 22 a 33, nesse contexto de falência de virtudes e de desastre no casamento. E eu entendo que Efésios 5, 22 a 33 continua sendo importante para nós hoje, numa época onde há confusão de papéis, onde ninguém sabe o que é que deve fazer, não sabe qual é o seu papel, numa época onde o índice de divórcio entre cristãos aumenta assustadoramente. Então, em meio à nossa época ainda hoje, Efésios 5, 22 a 33, ele continua sendo importante, porque a nossa cultura, a cultura pós-moderna, está ficando igual às práticas reprováveis dos tempos primitivos. Por isso a importância. E é por isso que eu quero tratar do 22 ao 33 de forma bem específica. Porque geralmente a gente só trata esses versículos quando a gente vai falar com casais, retiro de casais, encontro de casais, coisa do tipo. Geralmente quando vai pregar em Efésios, a gente prega do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9, onde ele vai falar de todas as relações do ser humano, de uma pessoa. Só que eu quero tratar bem específico. Ah, pastor, mas eu não sou casado. Mas eu quero tratar hoje justamente também pensando em você. Pensando aos que são casados, para falar acerca do que Deus quer dizer ao nosso casamento, de o que é que Deus quer tratar nos nossos casamentos, e você que não é casado, para você saber o que é que Deus deseja para o casamento, o que é que Ele espera quando você casar, o que é que Ele espera quando você for pensar em iniciar um relacionamento ou algo do tipo. E é por isso que Paulo vai pegar nesses versículos 22 a 33, e aí eu compartilhei o tema, né? E Paulo vai falar sobre um casal cheio do Espírito Santo. Como tem que ser um casamento cheio do Espírito Santo? Como deve ser uma família, um marido, uma esposa cheio do Espírito Santo? E eu quero convidar você para nós fazermos a leitura. Efésios capítulo 5, do 22 ao 33. Alguns irmãos memorizaram, e aí quem memorizou pode falar memorizado aí, e quem não memorizou, o versículo que não foi memorizado, eu leio aqui na hora. Quem foi que memorizou 22, né? Pode começar, quando ela terminar o 22, 23 já pode ler, viu? Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do povo. Só porque, assim como Cristo está sujeito ao Cristo, assim também nós mulheres devemos sujeito ao seu próprio marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, com santificação, purificando com a lavagem da palavra. 27. Porque nunca ninguém
odiou sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. É o primeiro dia que sou eu, né? Eita, ela é. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado pela leitura, Deus, esses irmãos que memorizaram esses versículos, e por termos a oportunidade, Deus, de meditar sobre esses versículos que nós lemos e que nós vamos nos deter hoje à noite. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, trabalhe nos corações, nesses corações, que essa mensagem seja pregada para cada um de nós, para que nós possamos ser avaliados à luz da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ajude. Oramos por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então, Paulo está falando sobre isso. Paulo quer falar agora, nesses versículos 22 a 33, sobre um casal cheio do Espírito Santo. E eu compartilhei no slide assim, ó. A plenitude do Espírito numa esposa sábia a leva a ser submissa ao seu marido. A plenitude do Espírito num marido sábio o leva a dedicar toda a sua vida à sua esposa. Esse basicamente é um resumo do que a gente pode ver nesses versículos. Paulo quer mostrar que essa relação familiar sábia, que uma vida no relacionamento, a vida do marido, a vida da mulher, de forma sábia de uma pessoa, ela tem algumas características. Ela é diferente. Que ser cheio do Espírito Santo, ser um marido cheio do Espírito Santo, ser uma esposa cheia do Espírito Santo, é viver de forma diferente da realidade atual. Paulo quer mostrar para esses irmãos que, embora a realidade atual deles sejam totalmente promíscua e diferente, mas eles deveriam viver a vida de casa, do lar, de forma sábia. E assim também Deus quer falar conosco, em meio a uma sociedade corrompida, em meio à falência do casamento. Deus quer mostrar para a gente, através desses versículos, que a plenitude do Espírito Santo na sua vida, esposa ou marido, ela tem que te levar você a viver essa vida de forma sábia, de forma que seja proveitosa. E ele vai falar sobre isso, e ele vai abordar o papel do homem e o papel da mulher. E ele começa dos versículos 22 ao versículo 24, falando justamente sobre a mulher, a esposa sábia e cheia do Espírito Santo. Ele se concentra nesses versículos, nesses 3 versículos, para falar agora sobre isso. A esposa sábia e cheia do Espírito Santo. Ele apresenta agora o alvo de toda a esposa. Do que uma esposa, a preciosa verdade que uma esposa deve prosseguir. E ele começa no versículo 22 dizendo, dando a ordem inicial: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, a sabedoria de uma esposa é na submissão diária ao seu esposo. Essa é a ideia do que Paulo quer dizer aqui no versículo 22. E amados, uma das maiores artimanhas, uma das maiores estratégias do inimigo é esvaziar o sentido das palavras, é deturpar o sentido das palavras. Foi o que ele fez lá no jardim, em Gênesis. Quando ele chegou para falar com a mulher, ele deturpou, ele mudou, ele esvaziou o sentido da palavra morte. Não, Deus falou que você vai morrer, mas não é bem assim não. Não é morte, não. É outra coisa. É porque Deus não quer que você seja igual a Ele. E Ele deturpou o sentido da palavra morte. E se tem uma palavra que mais foi distorcida nos últimos anos, foi essa palavra submissão.
Se tem uma palavra que foi mudada, que foi deturpada, foi submissão. Porque vão dizer para você que submissão é inferioridade. Submissão é você ser oprimida. Submissão é você se abster das coisas. É você não participar das sugestões da casa. É você não dar sua opinião. Vai dizer para você que submissão é uma obediência cega, obediência incondicional. E eles vão deturpar, eles deturparam o sentido de submissão a tal ponto que hoje submissão carrega todas essas ideias e coisas semelhantes a ela. Mas isso é errado, isso não é submissão. Eu coloquei no slide, Jesus é submisso ao Pai. E porém, nada é inferior ao Deus Pai. Então, submissão não significa nada disso, porque Jesus é submisso ao Pai e ele não é inferior ao Pai. Tampouco é a mulher inferior ao homem. A mulher que é submissa ao homem não significa que ela é inferior ao homem, pelo contrário, ela pode superá-lo de muitas maneiras. A mulher pode superar o homem em devoção, em compaixão, em sabedoria, em diligência. A mulher pode superar o homem em vários aspectos. Por quê? Porque submissão não significa inferioridade. Submissão não significa você ter a inabilidade, você ser menos sábio, você ser menos capaz. E eu tenho certeza que as mulheres superam o homem em muitas coisas. Porque Deus concedeu esse dom mesmo para as mulheres. Mas, no entanto, a ordem de Deus, a ordem divina para as mulheres é que elas sejam submissas ao seu próprio marido, versículo 22, como ao Senhor. Mesmo sabendo da capacidade das mulheres, Deus ordena, sejam submissos ao seu marido. E o que é submissão, pastor? Se submissão não é isso, o que é a submissão? Submissão é você entregar a direção das decisões ao seu marido. Você opina, você dá sua sugestão, mas você quer uma coisa, seu marido quer outra. A submissão é dizer, eu confio em você para tomar essa decisão. Eu vou entregar a minha confiança a você, de que você tomará a melhor decisão. Isso é submissão. Mesmo expressando, você vai expressar a sua opinião, mesmo pensando diferente, mas você dizer, eu confio em você. Eu confio em você para você tomar essa decisão. É essa submissão, isso é submissão. Essa é a ideia de Deus para o casamento. Essa é a ideia que Paulo quer tratar com esses irmãos e que Deus quer tratar conosco. Submissão não é escravidão, submissão é liberdade para você viver o propósito de Deus. Submissão é você viver aquilo que Deus planejou. Por isso, esposa, o que Deus espera de você é submissão ao seu esposo. Entendendo que você tem que confiar nele as decisões. Confiar de que ele tomará as melhores decisões, que ele, de fato, é o responsável diante de Deus por tomar essas decisões. É isso que Deus espera da mulher. É essa a mensagem do versículo 22. E no versículo 23, Paulo dá a razão dada, né? A razão dada para a submissão da mulher no versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. A razão dada aqui no versículo 23 é justamente que o marido é o cabeça dela. Ele vai dizer, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O marido como cabeça da mulher. Então o marido como cabeça da mulher deve protegê-la, deve prover para ela, deve amá-la, deve conduzi-la, deve guiá-la. Por quê? Porque ele é o cabeça, ele é o responsável. A palavra aqui no versículo 23, Salvador, sendo ele próprio o Salvador do corpo, é justamente dando a ideia de que Jesus é quem preserva, Jesus é quem protege.
E essa é a ideia, essa é a razão para a submissão à mulher. O homem é o responsável por proteger, o homem é o responsável por preservar. Por isso que você tem que ser submissa, porque essa é a responsabilidade dele. E amados, se tem uma coisa que tem uma grande aversão nos nossos dias, são essas palavras. Dizer para uma mulher que ela tem que ser submissa ao seu marido, isso é algo que dói nos ouvidos das pessoas. Por isso que as pessoas acusam Paulo de ser machista. Acusam Paulo de dizer que ele odiava as mulheres. E se você for encontrar, você vai encontrar até algum pastor por aí dizendo que, não, aqui, nesses versículos, Paulo está passando um costume de sua época. Mas isso não é aplicado para nós hoje. Nós estamos em outra cultura, nós estamos em outra sociedade, não tem aplicação nos nossos dias. Mas, meus irmãos, coloquei aí, essas não são meras palavras de Paulo, são palavras de Deus. Se você disser que isso aqui é apenas um reflexo da cultura de Paulo, que isso aqui não tem utilidade para hoje, você está indo contra a palavra de Deus. Você está recusando a palavra de Deus. Deus, em seu infinito poder, em sua infinita soberania, Ele deixou essa razão, Ele deixou essa instrução. E por isso que está aí, eis aí uma boa razão para a mulher se submeter ao seu esposo. Deus planejou dessa forma a relação entre marido e mulher. Deus quem fez isso. Quando você compra algo, você segue as instruções. Segue do fabricante. Quem compra uma televisão e usa como mesa? Não. A gente segue as instruções. Né? Quem projetou aquilo é que sabe como aquilo tem que ser utilizado. E nós apenas confiamos, nós apenas utilizamos. E olha que interessante. Deus criou os dois. Deus criou tanto a mulher como também o casamento. Por isso, esposa, você deve seguir a ordem daquele que criou você e o casamento. Por isso é que é uma mulher sábia que faz isso. Porque ela vai seguir as instruções daquele que sabe como é que funciona o casamento, daquele que sabe como é que funciona a mulher. Deus criou ambos para esses propósitos específicos. Deus é quem sabe como deve ser desenvolvido. E uma mulher inteligente, uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo, vai seguir essas instruções de Deus. Vai fazer aquilo que Deus ordenou. E aí no versículo 24, Paulo mostra esse padrão. O padrão de submissão no versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. A submissão da esposa ao seu marido é uma expressão da sua submissão a Cristo. Porque ele diz aqui, assim como a igreja está sujeita a Cristo, da mesma forma, a esposa esteja sujeita ao seu marido. A esposa, ao se submeter à autoridade do marido, ela está se submetendo à autoridade de Cristo. Essa é a ideia. Esse é o padrão. Você demonstra a sua submissão a Cristo, esposa, se submetendo ao seu marido. Porque ele passa no ciclo assim como, da mesma forma. E esse já é um motivo suficiente, por si só, para acabar com qualquer relutância sua. Para acabar com qualquer desconfiança. Para acabar com qualquer rebelião. Porque ele diz, o mesmo padrão que você se submete a Cristo, é o padrão que você se submete ao seu marido. A submissão da igreja é esse padrão que a esposa deve seguir. E se uma esposa abrir mão disso, se uma esposa não cumpre aquilo que Deus ordenou, facilmente ela arruína um casamento. Facilmente ela arruína um lar. Facilmente ela arruína uma igreja. Por quê? Porque ela não está cumprindo
os propósitos do Senhor. Minhas irmãs, as mulheres mais livres e mais felizes são aquelas que vivem dentro desse padrão de Deus. Não se engane, não se engane. Fora desse padrão só reina a frustração. Fora desse padrão, você pode olhar algumas mulheres totalmente independentes, totalmente que resolvem as suas vidas, mas tenha certeza de que o que reina nessa vida é frustração, porque ela não foi feita para isso. Deus não planejou ela para isso. E uma mulher experimenta a sua verdadeira alegria, a sua verdadeira felicidade quando ela cumpre os propósitos de Deus. Assim como a igreja só é feliz quando se submete a Cristo, a igreja só é perfeita, só é realizada quando se submete a Cristo. Uma mulher casada, ela só é realizada, ela só é feliz quando ela também se submete ao seu marido. Essa é a ideia que Paulo quer passar para esses irmãos, essa é a ideia que Deus quer lembrar para minhas irmãs. Irmãs, sejam sábias, vivam dentro do propósito de Deus, vivam de acordo com aquilo que Deus planejou para o casamento. Então, Paulo chama a atenção dessas mulheres, para que elas vivam de modo sábio, para que elas vivam em submissão. E agora Paulo passa do 25 até o 30, a maior parte desse texto agora, a maior parte desses versículos todos agora trazendo a responsabilidade para nós homens, falando para os maridos, nos trazendo a ordenança e dizendo: homem, dedique toda a sua vida a uma mulher, a sua esposa, a uma mulher somente. E ele passa dos versículos 25 até o versículo 30, nos exortando os homens. O que significa ser submisso? É entregar-se a alguém, é entregar-se à liderança do esposo. O que significa amar? É entregar-se por alguém. Assim, submissão e amor são os dois aspectos da atitude de se entregar. A mulher se entrega em submissão, o homem se entrega em amor. Essas são as atitudes que Paulo vai tratar, e ele especifica agora o papel do homem, e ele passa agora do versículo 25, meus irmãos, até o versículo 28, falando que nós, homens, somos os responsáveis espiritual pelas nossas esposas. Olha que grande responsabilidade essa nossa. O marido é o responsável espiritual da sua esposa. E ele faz aqui 3 referências de como o marido deve amar sua esposa. Ele traz um aspecto do passado, do presente e do futuro que ele traz em relação a Cristo. Ele começa o aspecto do passado no versículo 25, dizendo: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Algo que Cristo realizou no passado. Então ele está dizendo: olha, o amor do homem, assim como o amor de Cristo é altruísta, ele se entrega, assim também o amor do homem, ele tem que ser altruísta, ele tem que se entregar. Cristo é a norma para a vida cristã. Portanto, o amor sacrificial constitui essa própria essência da função do marido. De forma objetiva, de forma direta, meus irmãos, ele está dizendo: olha, como Cristo se entregou pela igreja, da mesma forma, o marido tem que estar pronto a fazer todo e qualquer sacrifício pela sua esposa. Mesmo quando esse sacrifício implicar na própria vida. Que foi o que Cristo fez, se entregou. Então, mesmo que envolva sacrificar a própria vida, sacrificar o seu próprio bem-estar, o homem tem que entregar a sua vida pelo bem-estar da sua esposa, pela felicidade da sua esposa, porque esse é o padrão que ele estabelece para a gente, assim como Cristo fez. É com amor assim que o marido tem que amar a esposa, assim como Cristo se entregou no passado. Nós temos que ter esse amor altruísta, esse amor que se entrega. E aí no versículo 26, Paulo vai falar esse aspecto presente, purificando-a com a lavagem de água. Paulo vai trazer esse aspecto do amor de Cristo que é santificador, que purifica, que santifica as pessoas.
Seu amor pela sua esposa deve ser demonstrado no processo diário de preparação moral e espiritual, para que ela se encontre com Cristo. Todas as esposas nossas aqui, todas as esposas têm imperfeições, tem coisas que precisam ser melhoradas. E, amados, o amor do marido deve ser o suficiente para aperfeiçoar essas imperfeições. Não é a remoção daquilo que desagrada ao marido, é a remoção daquilo que desagrada a Cristo, purificando-a com a lavagem de água, tirando da esposa aquilo que desagrada a Cristo. Ah, pastor, mas a minha esposa tem muitos problemas. Ah, pastor, mas a minha esposa tem muitas imperfeições. Lógico, porque esse é o seu papel, meu irmão. O seu papel é prepará-la para se encontrar com Cristo. O seu papel é prepará-la para que você possa tirar essas imperfeições, pedindo a ajuda de Deus, da sua palavra, do Espírito Santo, trabalhar a vida de sua esposa, para que ela possa se encontrar com Cristo. É por isso que ela tem essas imperfeições, porque essa é a sua responsabilidade. E no versículo 27, ele apresenta o aspecto futuro, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Assim como o amor de Cristo purifica a igreja para que ela seja santa, o marido também purifica a esposa para que ela seja santa. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Você será o responsável, você é o responsável pelo desenvolvimento espiritual de sua esposa. Olha que grande responsabilidade. Deus vai cobrar isso de você. Você é o sacerdote do seu lar. Você quer se casar? Você será o sacerdote do seu lar. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai cobrar de você. E aí, como é que foi a vida espiritual da sua esposa? E Ele não vai perguntar a ela, Ele vai cobrar de você, porque esse é o seu papel, essa é a sua função como sacerdote. Se você fez o seu papel, se você cumpriu a sua missão. O marido deve ser a pessoa que exerce a maior influência espiritual sobre a esposa. Não sou eu que tenho que exercer influência espiritual sobre a sua esposa, meu irmão. É você. Você tem que ser realmente um pastor da sua casa. Alguém que de fato a sua esposa olha e veja um coração piedoso. Sua esposa tem que olhar para você e ver você um homem de oração. Alguém que lê as Escrituras. Alguém que se dedica na palavra de Deus. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não se dedica em ler a palavra de Deus, em orar, em crescer em piedade, como é que você vai santificar a sua esposa? Sua esposa mesmo lhe vê orando. Pelo menos lhe vê lendo a Bíblia. Porque essa é a nossa responsabilidade. E se nós soubéssemos o quão importante é a nossa responsabilidade, nós mudaríamos. Nós mudaríamos hoje mesmo. Porque quando nós chegarmos diante de Deus, tudo isso vai ser cobrado de mim e de você. O pastoreio da sua casa, a vida espiritual da sua esposa, a vida espiritual não só dela, dos seus filhos. Tudo isso será cobrado de nós. Eu vou responder da minha, você vai responder da sua. Todos nós faremos conta diante de Deus. E aí no versículo 29 a 30, Paulo vai apresentar uma analogia a esse padrão desse amor. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Os maridos devem amar a sua mulher como sendo, na verdade, o seu próprio corpo. E, meu irmão, o homem já nasce pronto para se proteger, para se cuidar. O homem já nasce com o instinto de cuidar a si mesmo, da sua sobrevivência, dos seus cuidados,
ele se alimenta, ele se veste, ele come, ele busca conforto para si mesmo, ele busca alívio das dores, ele busca o alívio dos sofrimentos. Então o homem já é capaz, ele já nasce com essa capacidade de cuidar de si mesmo, da sua sobrevivência. E essa é a ideia que Deus quer passar para o marido. A sobrevivência do seu casamento depende do seu cuidado com sua esposa. A sua esposa, ela tem que ser cuidada por você. A sua esposa deve ser preservada por você. É uma responsabilidade sua. A maneira como você lida com a sua esposa reflete diretamente esse relacionamento com Deus. Porque ele diz, como também o Senhor a igreja. Assim como você enxerga o relacionamento entre Cristo e a igreja, vai ser o relacionamento entre você e sua esposa. Você deve olhar para sua esposa como a sua maior prioridade, como parte do seu corpo. Porque é isso que a Bíblia está dizendo, é essa a ordenança de Deus, essa é a forma que nós cuidamos, essa é a forma como o marido deve amar a sua esposa. Cuidar dela emocionalmente, dos seus sentimentos, de suas necessidades. Cuidar dela espiritualmente, sendo o pastor da sua casa. Cuidar dela fisicamente, protegendo dos perigos. Essa é a forma como nós amamos. Essa é a forma como nós cuidamos. E isso só mostra para a gente que nenhum homem pode ter intimidade com Deus e ao mesmo tempo maltratar a sua esposa. Se você não cuida da sua esposa, você não tem intimidade com Deus. Se você não vive a vida como um lar, Pedro vai dizer, 1 Pedro vai dizer que as suas orações são interrompidas. Porque você não vive a vida como um lar. Porque você não cuida de sua esposa. Porque você não age da mesma maneira que Cristo. Porque você não ama da mesma forma como Cristo. Então, meu irmão, a verdade é, você pode vir para o culto, cantar alto, dar glória a Deus, se envolver em tudo, mas se você não cuida da sua esposa, você não tem vida com Deus. Você não tem intimidade com Deus. Porque você está demonstrando que o relacionamento de Cristo com a igreja é da forma como você está cuidando da sua esposa. Que não importa. Por isso essa missão tão importante do homem. Agir com a sua esposa. Amar a sua esposa da mesma forma como Cristo ama e cuida de nós. Como membros do seu corpo. E aí, Paulo agora nos versículos 31 até o versículo 33. Paulo faz esse fechamento, falando de casamento, falando sobre o plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus para o casamento? Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Paulo faz uma citação aqui de Gênesis 2:24, apresentando o plano original de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Paulo está trazendo à luz agora o intuito inicial do matrimônio. A citação visa enfatizar a ideia de unidade entre o marido e a mulher. Porque ele diz no versículo 31, e serão dois numa carne. Paulo traz esse aspecto irrompível do casamento. Não são dois contra o mundo, são um contra o mundo. Não são dois adversários, são dois amigos, são dois em um corpo. Existe essa unidade, existe essa parceria para vencer o mundo. Paulo está trazendo esse conceito de unidade.
ele se une à sua esposa, assim como a igreja está unida uns aos outros, ele se une também ao seu próprio corpo. Ele não pensa em se separar, assim como ele não pensa em amputar o mesmo membro, o próprio membro. Ele não pensa em divórcio, assim como ele não pensa em amputar o próprio braço. Esse é o aspecto do relacionamento, do casamento, inseparável. Nós somos um só corpo. E Paulo leva a sua exposição sobre as relações matrimoniais ao clímax, mencionando que a mulher representa para o seu marido o que a igreja é para Cristo. Ele apresenta nesses versículos 31 a 33, fazendo essa alusão e dizendo: assim como a igreja representa muito para Cristo, e que Cristo representa muito para a igreja, assim também a mulher representa muito para o esposo, e o esposo representa muito para a esposa. Ele traz esse conceito de unidade. E concluindo esse assunto, no versículo 33, Paulo ressalta a obrigação que recai sobre cada marido: amar a sua própria mulher como a si mesmo. Sem exceção. Não existe exceção para essa regra. Cada marido ame a sua própria mulher como a si mesmo, reconhecendo que ela, essa mulher que Deus lhe deu, é um com você. E que a mulher reverencie o marido. Que a mulher deve reverenciar o marido no sentido de crer realmente que ele é o cabeça da casa e se submeter à sua liderança. Paulo reitera, sem exceção, de que ela respeite, de que ela obedeça à liderança do seu marido. Se essas instruções divinas fossem seguidas hoje, por todos nós aqui, por todos os cristãos, qual seria o resultado? Imagina o grande benefício se todos nós vivêssemos dessa forma. Se todos nós casados vivêssemos isso. Se todos os jovens entendessem que casamento significa isso e eles se preparassem para o casamento, se preparando para isso. A resposta é óbvia: não haveria brigas, não haveria separações, não haveria divórcios. O casamento seria uma grande bênção. Nossos casamentos seriam uma verdadeira amostra do que há de ser no céu. Nossos casamentos seriam um grande instrumento de evangelização. Amados, a plenitude do Espírito na nova vida do crente deve ser percebida diferentemente do que a maioria pensa. As pessoas pensam que a presença do Espírito Santo é você pregar bem, é você falar bonito, é você cantar bonito. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que lê muita Bíblia, é aquela que ora muito. Mas a presença do Espírito Santo gera atitudes específicas. Paulo quer mostrar aqui, nesses versículos, justamente que ser cheio do Espírito Santo implica em você viver de forma sábia na sua casa. É como se Paulo estivesse dizendo para esses irmãos: eu não quero saber quantos versículos você memoriza, eu quero saber como você trata a sua esposa. Eu não quero saber o quanto que você é piedoso, eu quero saber como você cuida de sua esposa. Eu não quero saber o quanto que você serve, eu quero saber se você se submete ao seu marido, porque essas são evidências de uma vida cheia do Espírito Santo. É essa a mensagem de Paulo para esses irmãos, e é essa a mensagem de Deus para nós, que é ser cheio do Espírito Santo traz evidências específicas, atitudes específicas para o nosso lado. As esposas demonstram a presença do Espírito Santo em suas vidas se submetendo ao seu marido, como a igreja submissa a Cristo.
Irmãs, prestem atenção. Deus não quer que você finja submissão. Certo? Deus não quer que você finja. E tem pastor famoso aí dizendo que a mulher consegue mandar na casa fazendo com que pareça que o marido mande. E a mulher, com a habilidade certa, com o jeito certo, que o marido faz tudo o que ela quer, mesmo ela sem mandar. Isso é fingir submissão. Isso é errado. Não é isso que Deus quer para a mulher. Deus não quer que você manipule o seu marido para fazer aquilo que você quer. Isso não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é você dizer: eu confio em Deus que meu marido tomará a decisão certa. Mesmo não concordando, mas eu confio. Eu me submeto. Esposa, o que Deus quer de você é que você confie em Deus. Como? Confiando na liderança do seu esposo. É isso que Deus quer. Você confia em Deus? Confia? Confia em Deus? Pois mostre isso. Confia no seu esposo. Se submetendo a Ele. Você não é casada ainda? Essa é a decisão mais importante que você vai tomar, mulher. Porque você vai estar colocando a liderança de alguém sobre você. Por isso que namoro, noivado e casamento é algo sério. Pais, ensinem isso para suas filhas. E isso é submissão. Isso é o que Deus espera. Essa é a principal característica de uma mulher cheia do Espírito Santo. E eu disse aqui no aula do IBD, eu vou repetir agora: o seu alvo não é Provérbios 31. Você, mulher, o seu alvo não é ser como uma mulher de Provérbios 31. Certo? O seu alvo, mulher, é ser como Efésios 5, 22 ao 24. Esse é o seu alvo. Essa é a ordem. Isso é o que Deus quer de você. Porque assim, essa é a vida de uma mulher cheia do Espírito Santo. E agora nós homens, os maridos demonstram a presença do Espírito Santo em suas vidas, amando sua esposa como Cristo amou a igreja. E esse amor exige esforço para fazer da mulher, da esposa, uma mulher melhor, como Cristo faz com a igreja. Não é você sair de cena e deixar a mulher assumir. Não é você sair de cena e deixar a mulher assumir o papel que não cabe a ela. Não é assim que você ama. Você ama assumindo o seu papel. Você ama assumindo as responsabilidades, tomando a liderança, se impondo como um homem que Deus ordenou que você seja. Eu coloquei: se vai acontecer algo ruim com o casal, que seja com o marido, que essa coisa ruim aconteça. Se a vida vai bater, que seja no marido que ela bata. Se alguém vai se sacrificar, que seja o marido que se sacrifica. Se o casal precisa de mais dinheiro, que o marido dê um jeito, que o marido trabalhe no contraturno, assumir essa responsabilidade. Porque, amados, só o que há, homens, é viúvas de maridos vivos. Por incrível que pareça, o que mais há hoje no meio do cristianismo são viúvas de maridos vivos. Maridos desconfiados, maridos que não confiam em suas esposas, maridos que pensam que por qualquer coisa a mulher vai deixar, como se Cristo fosse trocar a igreja por qualquer coisa. Não é assim. Maridos frouxos, que não assumem responsabilidade, que não assumem seu papel de homem. Homem, não exija de sua mulher algo sacrificial. Você é que deve fazer isso. Quem deve se sacrificar é você. Quem deve apanhar da vida é você. Você deve proteger a sua esposa. Ela, ao observar o seu sacrifício, ela fará voluntariamente qualquer sacrifício. Porque é assim que nós fazemos como igreja. Cristo se sacrificou. Cristo não exigiu nada de mim e de você. Ele se sacrificou. E agora nós olhamos para o sacrifício dele e voluntariamente nós nos sacrificamos. É isso que Deus quer, homem.
Isso é o que Deus espera do homem. Que a mulher seja cuidada, que a mulher não seja sacrificada, mas que o homem se sacrifique. E ela, ao observar isso, voluntariamente, ela se sacrifica. Voluntariamente, ela lhe ajuda. O texto não diz para você manter a sujeição da sua esposa. O texto não diz para você exigir submissão da sua esposa. O texto diz para você amar a sua esposa. Esse é o seu papel. Ame a sua esposa. Alguém disse com razão que a mulher que tem um marido que a ama do mesmo modo que Cristo amou a igreja, não tem dificuldade alguma em ser submissa a ele. Você quer, homem, que a sua esposa te obedeça, assim como a igreja obedece a Cristo? Cuide dela assim como Cristo cuida da igreja. Ame-a assim como Cristo ama a igreja. Jovens, esse é o papel que você assumirá como casado. Por isso que um jovem só deve iniciar um namoro quando tiver maturidade suficiente para isso. Entendendo essa responsabilidade que é o casamento. O casamento não é parque de diversões. O casamento não é um ambiente sem regras. O casamento é algo sério. O casamento é os dois estarem juntos nessa missão. E pais, ensinem isso para os seus filhos, para as moças, para os rapazes. Ensinem isso. Criem seus filhos para serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Criem seus filhos para viverem como Deus de fato deseja que eles vivam. Em termos de prioridade, sua responsabilidade do casamento vem logo após sua responsabilidade com Deus. Porque muitas vezes você pode pensar, pastor, mas eu não faço isso porque tem muita coisa para fazer. Tem um trabalho, pastor, que as coisas do trabalho estão sobrecarregadas. Pastor, mas tem muita coisa para fazer. Mas, meu irmão, se você não cumpre o seu papel, homem, se você não cumpre o seu papel, mulher, se você não cumpre o seu papel, qualquer desculpa é inaceitável para Deus. Porque você já tem tudo que você precisa para viver isso. Paulo falou, do capítulo 1 ao 3, isso. Que você já tem tudo que você precisa para viver como um esposo e como uma esposa integrada a Deus. Cristo já conquistou tudo e entregou em suas mãos. Cristo ganhou todas essas coisas e entregou em suas mãos. Por isso, ore e decida mudar. Ore, peça a ajuda de Deus e busque mudança no seu casamento. Porque é dessa maneira que você mostra que o Espírito Santo habita em você. Não é o quão bonito você canta, não é o quanto que você lê a Bíblia, não é o quanto que você se dedica, é o quanto que você se submete ao seu marido e o quanto você cuida de sua esposa. Por isso, seja desafiado hoje a dar esse primeiro passo para transformar o seu casamento. Seja desafiado hoje a ter um casamento de um homem e de uma mulher cheios do Espírito Santo. Porque essa é a mensagem de Deus para esses irmãos, e essa é a mensagem de Deus para cada um de nós. Em meio a esse mundo mal aí fora, em meio a um casamento falido, casamentos falidos aí fora, em meio a tanta imoralidade aí fora, Deus nos convoca para que nós possamos ter casamentos que possam ser observados, e casamentos que possam receber o seguinte comentário: o casamento dele é diferente, o casamento dela é diferente. E quando isso acontecer, a primeira coisa que vem à nossa boca é: a nossa diferença é o Espírito Santo dentro de mim. É o Espírito Santo quem faz essa mudança. E assim, Deus vai ser glorificado através das boas obras realizadas no nosso casamento. Amém? Amém. Senhor Deus, o Senhor, Pai, nos deixa a Tua palavra revelada, e ela instrui a Deus várias áreas de nossa vida,
Vários aspectos de nossa vida são instruídos através da tua palavra. E somos gratos a Deus porque no dia de hoje o Senhor nos deu essa porção para nós meditarmos.